respeito muito todos os homens e mulheres, aqueles que se identificam, homens que se identificam, mulheres que se identificam como LGBTQIAP+, eu acho que essa é a sigla, se não for, me desculpem. Eu estou aqui, então, como um teólogo cristão, mostrando para a minha comunidade, para os cristãos, para os evangélicos, para nós que acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, que essa ideia da atualização da Bíblia, ela é equivocada. Totalmente equivocada. Olha o que diz o Ed René Kivitz. Vamos escutar. Tem muita gente lá no armário, porque institucionalmente nós não aprovamos a questão. O pecado está posto. Mas como que o senhor lida com isso? Tentando mudar. Porque a sua crença é diferente dessa. A minha crença é diferente dessa. E não foi sempre diferente dessa. Sim. Eu fui criado acreditando que era pecado, etc, etc, etc. Eu tive que estudar bastante para chegar num lugar. Uhum. Inclusive, eu já tive... Você vê a ideia do Ed René Kivitz, que ele cresceu e aprendeu de que a prática de homem com homem viver como um casal, mulher com mulher viver como um casal, a prática da homossexualidade, a prática gay em si, ele aprendeu que era pecado, que ele lia na Bíblia era pecado, e hoje ele está dizendo que não é mais pecado. O que aconteceu com você, pastor Ed René Kivitz? Porque a Bíblia é a mesma no mundo inteiro. E eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco que a Bíblia não precisa, não necessita de atualizações. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, desde a primeira tradução da Bíblia para o grego até os dias de hoje. A Bíblia vem sendo traduzida do original do hebraico, do original do grego. Ela vem sendo traduzida desde o original. E ela vem já com atualizações. Ela já vem com atualizações de falas, de linguagens, de versos e assim por diante. O que o Ed René Kivitz e outros pastores no Brasil e na Europa e na América do Norte estão propondo é uma atualização da Bíblia, mas para mudar o vernáculo, o original, seja no hebraico, seja no grego, aonde tem palavrinhas ali condenatórias a essa prática da homossexualidade, de homem com homem, mulher com mulher, a prática gay, essa prática que é pecaminosa aos olhos da Bíblia Sagrada. O texto diz original que é. E eles então querem mudar o original. Porque a Bíblia é atualizada. Ela já é. Muitas são revistas, corrigidas e atualizadas. Já é. Então eles querem mudar o vernáculo, querem mudar o original. Para eles então aceitarem qualquer coisa. Olha o que ele diz. Vê se você concorda. Falas do meu púlpito que poderiam ser consideradas homofóbicas anos atrás. Só que o mundo mudou. As produções literárias e teológicas mudaram. Eu tive que estudar, eu tive que rever meus conceitos, né? Então eu lembro que uma vez eu estava no almoço de família, eu falei assim, eu acho que eu sou um pouco machista. Minha filha falou assim, só um pouco, pai. Recadinho sutil de Só Fernanda. um pouco. Mas a percepção é interessante. Então, assim, eu tive que me dar conta de que eu era racista, eu achava que eu não era, e que eu achava que eu não era homofóbico, eu tive que admitir que eu era, e eu tive que rever e estudar. Agora, quem não quer estudar não vai avançar em nada. Vale para tudo, né? Então as pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim. Eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia, porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. Sim. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Está aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que
o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano? Sim. Então você perceba que a fala do pastor Ed é esta. Esta é a fala do pastor Ed. Agora eu vou colocar para vocês. Antes, porém, eu quero só explicar o seguinte. Aqui já vou falar do pastor Ricardo Gondim. Já eu falo do pastor Ricardo Gondim, da Assembleia de Deus Betesda, antiga Assembleia de Deus Betesda. Ele tinha programa na rádio musical, etc e tal. Rádio onde eu também tive programa, tá? Fazemos ali a Hora dos Milagres na rádio musical, em São Paulo. O pastor Ricardo Gondim mudou a igreja dele, hoje é a igreja Betesda, etc e tal. E o pastor Ricardo Gondim, ele também abriu as portas da igreja para receber todas as pessoas, como toda a igreja faz. A Batista é assim, a Assembleia de Deus é assim, a Madureira é assim, o Belém é assim, a Missão é assim, a Universal é assim, a Mundial é assim, qualquer igreja católica é assim. Todas as denominações, elas são abertas a todas as pessoas. A gays, a lésbicas, a esse movimento do LGBTQIAP+, enfim, todo mundo é bem recebido nas igrejas. Não tem preconceito na igreja, todo mundo é recebido. E todas as pessoas que vão à igreja sabem que a concepção teológica, bíblica, das denominações, elas mudam de acordo à interpretação teológica de cada denominação. Os pastores são livres para interpretar os textos como eles querem. E é por isso que você vê o Ed Renekiewicz falando que quer atualizar a Bíblia para poder aceitar gays. Você vai ver o Ricardo Gondim também falando a mesma coisa. Aí você tem lá também Lana Holder falando a mesma coisa. Lana Holder que inclusive pregou nos Gideões em Camboriú, onde eu preguei também algumas vezes, em Camboriú, lá nos Gideões. Lana Holder pregou na Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, enfim, o mundo inteiro. Lana Holder foi casada com um pastor e teve um filho. A mulher que vive com Lana Holder também era casada lá em Boston, lá em Massachusetts, lá na igreja do pastor Uriel. Então, assim, essa ideia desses pastores brasileiros, da atualização da Bíblia, é para quê? Como diz o Ed Renekiewicz. Eu vou colocar o Ed de volta aqui. Produções. A ideia do pastor Ed Renekiewicz é exatamente essa. É atualizar a Bíblia para aceitar gays. É isso que eles estão fazendo. Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, Lana Holder e outras tantas igrejas que tem aí pelo Brasil afora. Por quê? Porque eles não querem perder esse público. Só que é complicado, porque assim, como é que você vai aceitar esses homens e mulheres que vivem na homossexualidade ou que vivem na prática homossexualidade, que são LGBTQIAP+, como é que você vai tratar, Ed Renekiewicz, Lana Holder, você aí, Ricardo Gondim e tantos outros, como é que vocês vão tratar esses casais de homens, esses casais de mulheres na igreja, com a questão dos desejos homossexuais? Porque eles vão continuar com desejos. O casal de homens que vai continuar desejando outros homens. O casal de mulheres vai continuar desejando outras mulheres. E aí, então, vai ser pecado se um casal de homens gays, um casal de mulheres gays, vai ser pecado se eles se traírem. Então, assim, é uma confusão assim que vocês estão fazendo dentro do contexto bíblico, teológico, acadêmico, filosófico, que não casa. Então, assim, vocês estão tentando desconstruir com essa ideia de atualizar a Bíblia, de abrir as portas para essa aceitação garganta abaixo da sociedade, que não tem cabimento. Não é preconceito contra negro, não é preconceito contra LGBTQIAP+, não é preconceito contra homem que tem desejo por outro homem, ou mulher que tem desejo por outra mulher. É que a palavra de Deus, ela condena isto como uma prática pecaminosa. E muitos homens e mulheres que têm esse desejo, essa atração por outros homens, sabem que a palavra de Deus condena, eles entendem que condena. Então, essa visão que vocês querem trazer de que a Bíblia deve ser atualizada para aceitar esse grupo de pessoas, isso não
vai entrar na cabeça de muita gente que é gay ou que pratica a homossexualidade. Não quero ser pejorativo, tá? Você que se identifica como LGBTQIAP+. Então, atualizar a Bíblia para quê? Segundo Ed, é para receber gays. É o que ele está dizendo. Só que o problema todo é o seguinte. É que já existem versões da Bíblia atualizadas. Isso aqui é muito importante. Já existem versões da Bíblia que já é atualizada. Aliás, todas as Bíblias já são atualizadas, não precisa de atualização. Não há necessidade de atualização, porque ela já é atualizada. Já é atualizada. Por exemplo, qual que é a versão da Bíblia mais antiga, tradução da Bíblia mais antiga, atualização da Bíblia mais antiga? É a de 250 a.C. Você pega ali 250 a.C., você tem a Septuaginta, que foi traduzida em grego. Porque a tradução do Antigo Testamento em hebraico, ela foi posta para o grego, feita por judeus em Alexandria. Então, a primeira atualização da Bíblia está na tradução da Septuaginta, que aconteceu em 250 a.C., que era a Bíblia hebraica do Antigo Testamento, que foi traduzida, atualizada para o grego, por judeus em Alexandria, isso no ano 250 a.C. Ou seja, já existem Bíblias atualizadas. Isso desde 250 a.C. Aí você tem mais versões. Você tem, por exemplo, 90 depois de Cristo, você tem a famosa Vulgata de Jerônimo, que é uma tradução do latim, tradução oficial da Bíblia para o latim, que foi usada pela Igreja Católica por mais de 1000 anos. Então, a Vulgata de Jerônimo, de 400 depois de Cristo, é uma atualização da Bíblia. Então você tem, ao longo da história do cristianismo, as atualizações da Bíblia. Tá? Não a mudança do que diz o original do hebraico, o original do grego, para abraçar esse grupo do LGBTQIAP+. Você tem aí hoje casais de homens que são pastores. Isso é um absurdo. Você tem aí casais de mulheres que são pastoras, apóstolos. Isso é um absurdo. Aí você tem pastores que são acadêmicos, são refinados, teologicamente falando, filosoficamente falando, são doutores da Bíblia que estão querendo mudar o original do grego, do hebraico, para poder tirar aquela palavrinha lá que condena a prática de homem com homem, mulher com mulher, a prática da homossexualidade, enfim, esse grupo que pratica, que vive com homem, mulher com mulher e assim por diante. Eu não quero ser aqui pejorativo, tá? Então existem traduções. Você tem a 250 a.C., a Septuaginta. A Bíblia era hebraica, foi traduzida para o grego, Septuaginta, lá em Alexandria. Você tem 90 depois de Cristo, você tem um texto massorético em 90 depois de Cristo, que foi um texto padrão do Antigo Testamento, usado até os dias de hoje pelos judeus, e esse foi traduzida também. Você tem, por exemplo, em 1382, você tem a Bíblia de Wycliffe, que é uma Bíblia que foi uma tradução completa para o inglês, baseada na Vulgata, traduzida para o inglês. Você tem, por exemplo, em 1455, a Bíblia de Gutenberg, que foi traduzida, a Bíblia impressa, com 2 tipos de móveis pelo Gutenberg, foi traduzida por Gutenberg, a Bíblia de 1455. Você tem, em 1522, você tem a Bíblia de Lutero, alemão, traduzida para o alemão. Você tem, por exemplo, em 1569, a Bíblia do Urso, que é uma Bíblia espanhol. Você tem em 1611, aqui, King James, né, que é muito conhecida, a versão em inglês. E por aí vai, 1911, Almeida, Revista e Corrigida. Você tem em 1566 a Bíblia de Jerusalém,
português, traduzida para o português. Você tem em 1981, a Bíblia Viva, português. 1993, você tem a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, em português também. Inclusive, essa Bíblia de 1993, ela é uma Bíblia simples e acessível a todos. Todo mundo tinha acesso a essa Bíblia em 1993. Você tem em 2001 a Mensagem em português, um estilo totalmente contemporâneo, voltado para leitores modernos, uma Bíblia de 2001, moderna. Você tem em 2007 a Bíblia Almeida do século XXI, em português, atualizada, moderna, do texto clássico de Almeida. E em 2011 você tem a nova Almeida atualizada, que é a NAA em português, a atualização mais recente da Almeida em linguagem moderna e reverente. Ou seja, essa ideia da atualização da Bíblia não é atualizar a Bíblia para um contexto moderno, atual, de linguagem, etc. e tal. Isso já existe. Estou citando aqui várias traduções da Bíblia, todas atualizadas, corrigidas, todas vindas de uma única fonte, que é o original do hebraico e o original do grego. Agora, a ideia de René Kivitz, de Ricardo Gondim, de Lana Holder, de pastores no Brasil, aqui na Europa, Estados Unidos, é atualizar mudando o original do hebraico e do grego, para que eles possam, então, receber todo o pessoal do movimento do LGBTQIAP+, como se a prática, a relação de homem com homem, mulher com mulher, não fosse mais pecado e fosse aceita pela Bíblia, coisa que não é verdade. Então, olha o que diz o Ed René Kivitz. Escuta aí. Literárias e teológicas mudaram. Eu tive que estudar, eu tive que rever meus conceitos, né? Então, eu lembro que uma vez eu estava no almoço de família, assim, eu acho que eu sou um pouco machista. Minha filha falou assim, só um pouco, pai. Recadinho sutil de Fernanda. Só um pouco. Mas a percepção, né? É interessante. Então, assim, eu tive que me dar conta de que eu era racista. Eu achava que eu não era, eu tive que admitir que eu era. Que eu achava que eu não era homofóbico, eu tive que admitir que eu era. E eu tive que rever e estudar. Agora, quem não quer estudar não vai avançar em nada. Olha para tudo, né? Então as pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim. É. Então você está ouvindo aí o pastor Ed René Kivitz dizer que quer atualizar a Bíblia para poder aceitar gays. Palavras dele, tá no vídeo, tá?